A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Pegue aí a sua Bíblia e abre ela juntamente comigo em 2 Coríntios, Novo Testamento, 2 Coríntios. Você que está indo para o trabalho, você que está dentro de alguma condução agora e não pode abrir uma Bíblia, me acompanhe. Sei que é gostoso esperar o cafezinho e ouvi-lo enquanto você está nesse trajeto, né? Quero acompanhar você por alguns minutos. Eu costumo dizer em algumas imagens que eu mando para as pessoas que eu não trago a pessoa em 7 dias, mas em 15 minutos eu te mostro o desejado das nações. Amém? Vamos lá? Abre a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Falei muito rápido? 2 Coríntios capítulo 7 e verso 1. Que está escrito assim: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Somente esse versículo de 2 Coríntios capítulo 7, né? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. A palavra-chave desse versículo é aperfeiçoar a nossa santificação no temor de Deus. Se eu me santifico 10%, vou procurar agora me santificar 20%. A cada momento eu vou tentando melhorar aquilo. Se eu conseguia fazer 10 minutos de jejum, é somente um exemplo, meus irmãos. Se eu conseguia fazer 10 minutos de jejum, vou tentar pular para os 20 minutos de jejum. Assim, eu vou aperfeiçoando a minha santificação no temor de Deus. Amém? Qual que é o título dessa mensagem? É uma série, né? Costumo fazer uns estudos como séries, você tem gostado, tem acompanhado. Nós vamos fazer aqui uma série dos 7 pecados capitais. Quero falar deles. 7 pecados capitais que muitas das vezes se batizamos, estamos na igreja e muitas das vezes alguns desses 7 pecados estão dentro de nós. Quais são eles? O orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça. 7 pecados capitais. Quero falar deles para que a gente possa também se livrar, né? E ao contrário desses 7 pecados, nós temos as virtudes, irmãos. Por exemplo, aquele que tem o orgulho, procure ser humilde. Aquele que tem a avareza, procure ser generoso. Aquele que tem a inveja, procure fazer caridades, né? Sem esperar nada em troca. Aquele que tem a ira, procure ter a paciência. E aquele que tem a luxúria, procure a castidade no Senhor. E aquele que tem a gula, procure a esperança. Aquele que tem a preguiça, procure a diligência, né? Assim nós vamos evoluindo conforme a vontade do Senhor. Porque nós temos que ter a santificação. Porque sem santidade, irmãos, não dá para ver a Deus. Amém? Eu fui procurar na Bíblia 7 homens com esses 7 pecados. E achei, né? Nós vamos falar aqui deles, né? Primeiro, o orgulho. O orgulho é o primeiro pecado que nós vamos comentar aqui, né? O soberbo. O rei Nabucodonosor foi um desses homens, meus irmãos. Deus usou o profeta Daniel para alertá-lo. E lá em Daniel capítulo 4, verso 24 a 27, vamos falar? Creio que você vai gostar desse estudo, né? E guarde, irmãos, não jogue fora não, irmãos. Sempre serve, a palavra de Deus se renova a cada dia. Não jogue fora. Sei que muitos têm guardado, né? Mas procure guardar mesmo, você vai gostar. Daniel capítulo 4, verso 24 a 27. Daniel capítulo 4, verso 24 a 27. Está escrito assim: Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, o meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e tua morada será com os animais do campo. Quer dizer, o entendimento dele como um humano ali, homem, ele perderia, ele seria como se fosse um animal. É o que ele ia começar a se sentir, né? A tua morada será como os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que te deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Quer dizer, depois que o próprio Nabucodonosor, o rei, reconhecesse isso, que Deus é maior, né? Versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho
e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se se prolongar a tua iniquidade. Todas essas coisas vierão sobre o rei Nabucodonosor. Tá vendo? Quer dizer que ali, irmãos, ele estava recebendo do profeta Daniel a revelação daquele sonho, né, daquela visão ali que ele estava tendo, do sonho dele. E Deus estava falando com o profeta Daniel para que ele pudesse se arrepender. E se ele largasse o orgulho, que ele era um homem muito orgulhoso, se ele largasse o orgulho, assim ele receberia a bênção dele. Como o rei não mudou, não deu ouvidos ao profeta Daniel, assim se fez a palavra de Deus, lá em Deuteronômio 4:28. Olha o que aconteceu. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Olha só. E Daniel 4:29-33. Vamos lá? Do 29 ao 33, olha o que aconteceu. Depois que Daniel o advertiu. Ao cabo de 12 meses andando a passear sobre o palácio real da Babilônia, versículo 30, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Olha só quanto orgulho, quanta soberba esse rei estava, né? Verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei. Ele não tinha nem terminado de falar, irmãos. Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu a ti. Se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reinado, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passearão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Verso 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre o Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas das águias, e as suas unhas como as aves do céu. Quer dizer, ele foi avisado, irmãos. A soberba dele estava tão grande, que Deus mandou um recado, e ele não quis, irmãos, se consertar. Por não querer se consertar, aconteceu o quê? Veio ele, aquele conserto, né? O reino seria dividido, mas só seria, o reino seria tirado dele, mas só seria devolvido quando ele reconhecesse que Deus era o Altíssimo. Olha só que profundidade, irmãos. Veja depois no capítulo 4, verso 1. Vamos lá, olha o que aconteceu. Se você está com a sua Bíblia aberta, ou se você não está, depois você olha na sua. Creio que deve estar igual a minha. No capítulo 4, verso 1, com letra maiúscula começa assim, ó. Nabucodonosor, rei. Pode ver que o Nabucodonosor, o nome dele vem tão grande que é maior do que a autoridade de rei. O rei vem bem com a letra minúscula e pequeno. Nabucodonosor, rei. Assim era a sua soberba, né? Olha que interessante. Como ele começa dessa maneira. Agora veja capítulo 4, verso 34. Veja só. Capítulo 4, desculpe, irmãos. Capítulo 4, verso 37. Olha como que ele está humilde. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na... Qual é a palavra aqui? Soberba, meus irmãos. Então o primeiro pecado capital que nós estamos vendo aqui, irmãos, é o orgulho, a soberba. E o próprio homem que passou por isso está dizendo o que aconteceu ali com ele, né? Que ele estava soberbo e Deus quebrou esse orgulho dele. Veja o agradecimento da cura desse pecado lá em Daniel, capítulo 4, verso 37. Que é o que nós lemos aqui agora, desculpa. Ele mesmo agradecendo a Deus por isso, né? Quer dizer, ali ele estava condenado a passar para o resto da vida como um animal. Por quê? Porque ele foi muito orgulhoso.
Esse pecado ainda continua, meus irmãos. Muitas pessoas dentro da casa de Deus continuam orgulhosos. Pregadores, cantores, levitas, todos eles acham que o orgulho pode morar com eles. Não pode, irmãos. Você não pode não pode deixar isso ficar em você, né? É necessário que ele cresça e que nós diminuímos cada vez mais, para que o poder dele se aperfeiçoe sobre nós. Irmãos, nunca deixe a soberba, o orgulho, entrar dentro de você. Sabe aquele pastor que ele tem muito orgulho, muita soberba? Então, Deus vai pegar, não adianta. Sabe aquele irmão, aquela irmã que tem muita soberba, muito orgulho? Deus vai pegar, porque Deus quer dessa maneira, que a gente venha fazer parte da vontade dele, não como a gente acha que pode ser, pisando em cima das pessoas, querendo os melhores lugares. Não pode acontecer desse jeito, né, irmãos? A gente tem que procurar agradar a Cristo, como ele nos ensinou, ser humilde. Cristo não se fez assim. A Bíblia diz que ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo, né? Então, quer dizer, se você não procurar ser humilde, como o Senhor está falando, não adianta. Não vai receber nada de Deus. Vai acontecer o quê? Uma hora, mais cedo ou mais tarde, o próprio Senhor vai vir. E o próprio Senhor mostrará para a pessoa o que ela tem que ser. Se você está dentro de uma igreja, irmãos, e você acha que você pode fazer da maneira que você quer, só porque você conhece mais, porque você sabe mais da Bíblia Sagrada, não pode não, irmãos. Isso até é pecado. Então, você tem que entender o que Deus está falando com você. Ou você segue a vontade de Cristo, ou não dá. Então, olha só o que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Semelhantemente, vós mancebos, sejam sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Quer dizer, Pedro, quando escreveu isso aqui, a primeira carta que ele escreveu, ele diz assim, para a gente ser semelhante, né? Semelhante aos mancebos, nós semelhantes, e os mancebos temos que ser o quê? Humildes, e se revestir de humildade. Não adianta, irmãos, a pessoa com soberbo não vai longe. Não adianta. Você talvez conhece algum? Talvez você conhece alguém dessa maneira? Não vai muito longe. Então, veja o que está escrito aqui, ó. Revestivos de humildade. Por que nós temos que se revestir de humildade? Aí eu vou continuar o versículo para você depois da vírgula. Porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí no verso 6 ele diz assim, olha só, no verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então não se preocupe. Calma, varoa, vai chegar seu tempo. Calma, varão, vai chegar seu tempo. Deus vai tirar a sua humilhação e você será exaltado. Agora, aquele que está achando que é alguma coisa, está em um dos pecados capitais. Vai perecer. O orgulho é um pecado que tem destruído muitas vidas. Eu poderia falar de muitas pessoas, mas é como eu disse, meu tempo aqui eu gosto de fazer tudo organizado, direitinho, bonitinho, sem viajar muito em algumas coisas e acabar confundindo a sua mente. Portanto, preste bem atenção. Olha o que está no versículo 5 do capítulo 5 de 1 Pedro. Semelhantemente, vós mancebos, sejam sujeitos aos anciões. Quer dizer, os jovens seguem aqueles mais velhos. E agora ele vai dar um recadinho para nós. E sede todos sujeitos uns aos outros. Sede sujeitos uns aos outros e revestidos de humildade. Aí ele explica por que nós temos que se revestir de humildade? Porque Deus resiste os soberbos. Ei, você soberbo, tá com muita soberba, não tá? Então, vai orar para Deus tirar isso aí de você, porque Deus resiste você. Deus não tem parte com você. Ô, soberba, gosta de pisar nas pessoas, né? Soberba demais. Então, Deus resiste você. Agora, você humilde, fique em paz, fecha a boca, não murmura, não fala bobeira. Porque Deus também diz que Ele dá graça aos humildes. Fique em paz. O próprio Espírito Santo será contigo. O próprio Espírito Santo vai te abençoar. Não se preocupe. Deus é contigo e Ele vai te honrar. Amém? Espero que deu para você ter um pequeno conhecimento aí. O que aconteceu ali com Nabucodonosor. Olha o que aconteceu com ele. Pode acabar com a sua vida, pode acabar com a minha, se eu ficar me sentindo o máximo. Não pode, irmãos. Nós temos que ser humildes ao Senhor. Amém? Quero mandar aqui alguns abraços, irmãos. Estou com bastante abraços para mandar, então aí vai. Quero mandar um abraço para a Igreja Batista Nova Esperança, Vida Nova, lá de Lauro de Freitas, Bahia. Um abraço para todos os baianos. Também quero mandar um abraço para o grupo Filhas do Rei,
a Marli administradora, e a missionária Wanda, e a Marlene, e a Célia, e a Cláudia. Deus abençoe a todos vocês. Também quero mandar um abraço para a Igreja Quadrangular de Nova Ponte, Pastor Joaquim, e a irmã Vilma, Minas Gerais. Deus abençoe grandemente a vocês, né? Quero mandar aqui mais alguns abraços para o grupo Fogo do Céu e o meu irmão William, lá de Rio de Janeiro. Deus abençoe. Também quero mandar aqui mais alguns abraços para o grupo Adoradores de Jesus e o meu irmão Sidney, lá do Paraná, né? Também quero mandar um abraço para a Carla, lá de Goiânia, e a irmã Vanessa, que Deus deu um livramento para ela quando um ladrão foi roubá-la o celular, e ele olhou para ela, irmãos, eu me recebi esse testemunho, e ele desistiu do assalto, e no exato momento que ele foi roubar, ela estava ouvindo um cafezinho. Não quero que essa glória venha para mim, mas quero que vocês glorifiquem a Deus pelo grande livramento. Ela estava ouvindo o quê? O cafezinho? Não, ela estava ouvindo a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.